Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta noite e para todo sempre, e que toda honra, toda glória seja dada a Ele eternamente. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que irão nos assistir pelo YouTube também. É um grande prazer tê-los aqui. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre um mandamento que Deus instituiu, que é a chave para que todos os demais mandamentos, para que toda a lei pudesse ser cumprida. Que é um mandamento, como já disse o próprio Jesus, o qual depende a lei e os profetas. E é algo muito importante que nós pensamos, mas nem sempre refletimos devidamente sobre isso, sobre este mandamento tão importante, sobre este mandamento que transforma vidas, sobre este mandamento que transforma relacionamento, que tudo espera, que tudo suporta, que é um grande sentimento, é um sentimento sublime. E felizes são as pessoas que se movem por esse sentimento, porque ele é a base de tudo. E hoje nós vamos falar sobre este mandamento. Inclusive, o título desta mensagem hoje que iremos passar chama-se O Maior Mandamento, que provavelmente todos conhecem, e a gente vai ler, vamos meditar aqui na palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de podermos cultuá-lo neste momento. Agradecemos por estarmos reunidos, por podermos ter a oportunidade de propagar a Tua palavra, Senhor. Lhe peço, Pai, que tudo aquilo que for dito, que seja algo vindo direto do Teu coração, e tudo aquilo que vier apenas de mim, que seja bloqueado. Lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. Então, o amor a Deus, ele abre a nossa mente para que a gente possa entender a gravidade do pecado. E com isso a gente busca agradar, porque ninguém quer ofender ou machucar ou fazer qualquer mal a uma pessoa que a gente ama. Jamais passa isso pela nossa cabeça. E assim acontece quando amamos a Deus. Porque a gente não quer ofendê-lo. A gente entende que o pecado é ofensivo a Ele. E a gente pode verificar isso, principalmente na passagem de 4 de Gênesis, a oferta, né? Quando Abel, ele faz uma oferta a Deus, tanto Abel quanto Caim, mas Deus aceita a oferta de Abel, porque Abel era justo, e rejeita a de Caim. Abel, ele amava a Deus, ele ofertou, né, o melhor que ele tinha das ovelhas, porque ele amava a Deus, né? Ele tinha bom coração, ele tinha um coração voltado para Deus. A gente vê também
o exemplo de Noé, também no livro de Gênesis, né? Capítulo 6, a partir do versículo 9, que Noé, ele era justo e ele andava com Deus. Nós vemos também outras pessoas que amaram a Deus. A gente vê, né, sobre a história de Noé, que ele constrói uma arca, né, que Deus salva tanto ele quanto os seus familiares, né, os seus filhos e esposa. E nós vamos ver também em Gênesis, o capítulo 12, em que Deus se revela a Abraão. E com 75 anos de idade, ele deixa, né, juntamente com Ló, ele sai juntamente com Ló de Harã. E depois, mais tarde, após descendência de Abraão, a gente vai ver também Moisés, né, no capítulo 3 de Êxodo, em que Deus ele fala com Moisés na sarça ardente e o chama para libertar o seu povo da escravidão no Egito. E a gente amando a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, a gente cumpre vários mandamentos dos 10 listados. Por isso que, inclusive, Deus ele coloca como primeiro mandamento para que o amemos de todo o coração. E os mandamentos que a gente cumpre são não ter outros deuses além dele, não fazer nenhum ídolo e nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas ou debaixo da terra, ou não se prostrar a outros deuses, não tomar o nome do Senhor em vão. A guarda do sábado, que hoje nós entendemos que é o descanso em Cristo, de acordo com a nova aliança. E hoje a gente entende que esse dia ele não é mais obrigatório a guarda, né? Fazendo o paralelo, né? Nós vemos isso em Romanos, capítulo 14, no versículo 5, que ele diz, né? Inclusive, ele dá a liberdade, né? O apóstolo Paulo, através dessa carta, neste capítulo, através desse versículo, ele dá liberdade para que a gente possa ou santificar todos os dias, ou escolher um dia específico, né? Em que você vai se dedicar mais, né, que você vai considerar sagrado, que ele diz: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere mais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, né? E eu vou ler o versículo 6 também, né? Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Né? E esse capítulo, ele fala, né, o apóstolo Paulo fala sobre os fracos e os fortes na fé. Mas ele vem a calhar mostrando sobre essa questão da não obrigatoriedade, né, da guarda do sábado, que, como eu já havia dito, simboliza o descanso em Jesus. E ele mesmo diz nos evangelhos, quando o repreendem de curar o enfermo no sábado, que ele é o Senhor do sábado. E ele explica sobre o que realmente se trata o sábado, né? Tanto que Jesus diz, né, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? E é bem interessante a gente ver também um capítulo de Hebreus que reforça, que fala sobre essa nova aliança, capítulo 8, dos versículos 8 a 13, que ele diz: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, e que farei quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna envelhecido e antiquado está a ponto de desaparecer, né? Então, a guarda do sábado, né, na primeira aliança, ali com a lei de Moisés, era um prenúncio da vinda de Cristo também, em que o sábado passou a simbolizar o descanso em Cristo. E voltando à questão do amor a Deus, ele faz com que a gente cumpra vários mandamentos ali citados que estão ligados às obediências a Deus, né? Porque embora existissem ao todo 613 leis, a base de tudo foram os 10 mandamentos. E sobre a antiga aliança que foi estabelecida, a gente pode verificá-la entre os capítulos 20 e 23 do livro de Êxodo. E no capítulo 24, Deus ocorre a confirmação dessa aliança, né, para aqueles que quiserem conhecer e quiserem se aprofundar um pouco mais, né. Então é interessante ler dos capítulos 20 ao 24 para se inteirar em relação à aliança. Amando a Deus, aprendemos também a amar o nosso próximo, porque entendemos que isso agrada ao Pai, né? Inclusive, o próprio Jesus diz, né, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E amando ao nosso próximo, a gente cumpre os seguintes mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vidas longas na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então são todos esses mandamentos, porque a gente amando o próximo, a gente também vai querer o bem do nosso próximo. A gente também não vai querer ferir, a gente vai querer ajudar, a gente vai querer suportar o nosso próximo nas dificuldades dele, né? E a gente vai viver aquilo que é falado, né, no capítulo 13, se eu não me engano, de 1 Coríntios, que Paulo fala sobre o amor, né? É maravilhoso, inclusive os primeiros versículos, não vou nem ousar parafrasear, mas ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, seria como um símbolo que retine. Não vou lembrar tudo, mas ele diz que sem amor nada tem sentido. E isso é a pura verdade. E quando nós entendemos, né, nos conscientizamos que nós precisamos amar a Deus, a gente pede a Ele que nos ensine. Porque às vezes a gente pensa que a gente sabe amar a Deus. Só que a gente percebe que não quando observamos, sendo sinceros conosco, com a gente mesmo, que às vezes a gente não se esforça para evitar o pecado, às vezes a gente não entende, por que não pecar? Como assim que isso está ofendendo a Deus? A gente entende na teoria, mas a gente não entende na prática, né? E quando a gente entende que o único meio, né, da gente se afastar do pecado, da gente também abominar aquilo que Deus abomina, da gente também odiar aquilo que Deus odeia e amar o que Deus ama. Quando a gente entende que por nós, pela nossa própria força, a gente não consegue, é necessário pedir para que Deus nos ensine a amá-lo. Porque inclusive Ele deu essa chave, né? Ele deu, né? Ele mesmo falou, o próprio Jesus reforçou que
desse maior mandamento dependiam a lei e os profetas, porque é somente o amor que vai mover o ser humano a ser melhor. Somente o amor que vai nos mover a também trabalharmos para que as pessoas e também as condições que não são tão favoráveis possam se tornar favoráveis, né? É através do amor que podemos exercer a cidadania do céu. Através do amor é que a gente também vai poder pregar o Evangelho, é que a gente vai poder falar do próprio sacrifício de Cristo, sacrifício de cruz. E também através do amor a gente consegue ter um pouco de noção, né, em relação a essa atitude altruísta que ele teve, né, de morrer por todos nós no sacrifício de cruz, para que pudéssemos nos achegar a Deus. Inclusive por amor, Deus se achegou a nós primeiro, né, entregando o seu próprio Filho para sacrifício, para que pudéssemos ser rendidos, para que pudéssemos ser libertos do pecado, para que pudéssemos receber e tomar posse dessa graça que Ele nos oferece, que é um favor imerecido. E quando a gente pensa nisso, quando a gente entende e a gente aprende a amar, porque somente Deus que pode nos ensinar a amá-lo. E é somente o Espírito Santo que pode guiar o nosso coração, para que a gente aprenda a mudar, aprenda a amar o próximo, aprenda a amar a Deus, se interesse pelas coisas de Deus e tenha também força e ânimo para vencer o pecado. Porque nada é por nós mesmos, nada é pelo nosso braço. Tudo que a gente consegue, principalmente tratando-se de evolução espiritual, ela vem pela força de Cristo. A nossa força não está em nós mesmos, a nossa força está em Deus. Daí a importância de sermos dependentes dele, que é isso que ele buscava. Adão e Eva, antes de comerem o fruto, eles não tinham maldade, eles não tinham malícia, o coração deles era totalmente voltado a Deus. Eles estavam sempre em contato com Deus. Estavam ali vivendo juntamente dele, onde nada lhes faltava. E o pecado nos afastou, e o pecado tornou o nosso coração rebelde contra Deus, né? E nos matou também espiritualmente. E pelo sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade de vivermos, de termos uma nova vida, a vida eterna, e aprendemos a amar o nosso Pai. E quando a gente pede a Deus que Ele nos ensine a amá-lo, neste momento a lei é escrita em nosso coração e na nossa mente, conforme é citado, né, no livro de Hebreus, capítulo 8, qual li anteriormente, e também conforme os próprios profetas citaram anteriormente, né, que prenunciaram a vinda de Cristo e o estabelecimento de uma nova aliança com Israel e Judá, incluindo os gentios. E quando amamos a Deus, nos submetemos à sua vontade, porque nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando amamos, quando entregamos realmente o nosso coração para Ele, a gente perde o medo. Porque o amor a Deus, ele faz com que nos desenvolvamos uma intimidade com Ele. Então, quando a gente ama a Deus, a gente tem essa possibilidade. A gente tem a oportunidade, né, e a graça de crescermos cada vez mais nele. Como eu disse, e a gente sabe também que os pensamentos que ele tem sobre nós são pensamentos de bem, não de mal. De acordo com Jeremias 29, versículo 11, que é algo que ele fala para os israelitas, mas também serve para nós. E em Romanos, capítulo 2, nos 2 primeiros versículos, é recomendado: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia que se ofereçam a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentarem e comprovarem a boa e perfeita vontade de Deus. Agora eu vou ler o terceiro também. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E a gente pode verificar, né, que Jesus, ele é quem nos dá o maior exemplo de amor, porque ele cumpriu com a vontade do Pai em seu momento de aflição, descrito também no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, ele diz, né, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, o que eu posso dizer para vocês é que Jesus, ele entendia isso. Ele entendia, ele sabia o que ele ia passar, teve medo, mas confiava. E o amor nos faz confiar. O entendimento da vontade, o entendimento de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos, porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente, e a gente chega assim para Deus e ora, olha Senhor, eu desejo isso ou aquilo, pois eu quero que, né, desejo que seja feito tal coisa, que aconteça tal fato, né, e a gente vem com aquela convicção, porém, não acontece conforme a gente ora, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Mais do que nós, porque Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Né? E às vezes essas coisas podem acontecer coisas com a gente, podem acontecer até mesmo momentos de tribulações que a gente não entende o porquê. Tristezas, angústias que a gente não entende o porquê. Mas quando nós entendemos que temos um Deus que enxerga no fim da curva, e que tem o controle de tudo e que é soberano, nós temos paz em passar pela aflição, pela angústia. E desse modo, Jesus nos mostrou como devemos agir perante ao Pai. Inclusive, na própria oração do Pai Nosso, escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, Jesus nos mostra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pois, no versículo 10 ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, peçamos a Deus para que Ele transforme os nossos corações e nos faça sujeitos à vontade dEle. E também peçamos a Ele para que Ele alinhe o nosso coração segundo o dEle. E que os nossos desejos, vontades e quereres sejam substituídos pela vontade, desejos e querer dele. Com toda certeza, isso nos aprofundará ainda mais em intimidade com ele. E precisamos trabalhar para este aprofundamento. Assim como Noé, Abraão, Jacó, dentre outros o fizeram. Né, que foram homens de Deus, que foram homens de fé, né, e nos deixaram esse exemplo. Que Deus nos conceda essa graça e que possamos crescer cada vez mais em graça e sabedoria. E convido vocês e peço para que o Espírito Santo nos transborde de amor por Deus, pelo nosso próximo e por nós mesmos. Amém.